Olá! Vamos a mais alguns capítulos do nosso livro. Hoje vamos iniciar do capítulo 120. Deixa eu, antes de tudo, pedir para vocês não esquecerem o like. Só o like, não custa nada, gente. Só com o dedinho ali. Tá bom? Agradeço. Vamos lá então. Capítulo 120. Compele entrare. Olha, nós já estamos bem adiantados, né? Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar, disse-me Sabina. Que belo futuro, um solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto. Percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues e compradas a troco da solidão. Sem filhos. Não, impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda a aliança do Damasceno. Sem filhos. Como já então depositasse grande confiança em Quincas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo ouviu-me com alvoroço. Declarou-me que Humanitas se agitava em meu seio. Animou-me ao casamento. Ponderou que eram mais alguns convivas que batiam à porta, etc. Compele entrare, como dizia Jesus. E não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo, erradamente interpretado pelos padres. 121. Morro abaixo. No fim de 3 meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando à porta, e com ela um diabo negro que me metia à cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas. Mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhan Loló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos, não os sentia. Acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa na Capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhan Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui 2 anos, ali 4, logo adiante 5, de maneira que quando cheguei abaixo, estava com 20 anos apenas, tão lépidos como tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta-lhes ler este capítulo até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro,
achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado. Nós fomos atrás dele e vimos isto: homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas. Atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro e as almas debruçadas das pupilas. Que é? Perguntou Minhã Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse. Abri sutilmente caminho e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os 2 contendores, 2 galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue. O peito de um e de outro estava desplumado e rubro. Invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. Damasceno não sabia mais nada. O espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer. Ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Nhã Loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nós fôssemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado. Disse-lhes também que vínhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia. Era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso e forte. Tão forte que eu abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba. Humanitas osculou humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé, detivemo-nos alguns minutos à espera de Damasceno. Ele veio daí a pouco, rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de 10 tostões, que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos, vinham sobressados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada que vi logo nele o vencido. Mas era engano. O vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta. Biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado. Nhã Loló, vexadíssima. Cento e 22.
uma intenção muito fina. O que vexava a Nhã Loló era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais. E Nhã Loló chegara a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma. Estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía-a, principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhã Loló observava, imitava, adivinhava. Ao mesmo tempo, dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei, então, diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chanças e motes de bom tom. Vãos esforços que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que cheguei a atribuir a Nhã Loló a intenção positiva de separar, no meu espírito, a sua causa da causa do pai. Este sentimento pareceu-me de grande elevação. Era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo. Vou arrancar esta flor a este pântano. Capítulo 123. O verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Nhã Loló. Por isso calava-se. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão. Mas, se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio. Apreciava as minhas boas qualidades. Não se fartava de as elogiar, como era de justiça. E pelo que respeita a Nhã Loló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente. Mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes. Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é uma remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas, em todo caso, ela não é tia carnal de Nhã Loló, como eu. Olhe, mas não digo. Diga. Não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo de Cotrim.
a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é por efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, de certo. Tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava. Sestro repreensível ou não louvável, concordo. Mas ele desculpava-se, dizendo que as boas ações eram contagiosas, quando públicas, razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisto faço o seu maior elogio, que ele não praticava, de quando em quando, esses benefícios, senão com o fim de espertar a filantropia dos outros. E se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia R$1 a ninguém. Bom, acho que ficamos por aqui, tá bom? É isso então, por hoje. Voltamos para dar continuidade no próximo vídeo. Tá bem? É isso então. Até lá. Muito obrigada. Tchauzinho.